como é que vai ser minha história com yoga. Meu primeiro contato foi com o livro do querido professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. A edição antiga, a quinta edição, foi a presente do meu avô para minha mãe praticar. Claro, eu era criança quando eu vi o livro pela primeira vez, e é ilustrado, tentava imitar as posturas com forma de brincadeira, sem ler nem nada. Acho que eu nem sabia ler quando eu vi o livro pela primeira vez. Mas só depois, de muito tempo depois, em 99, que eu voltei a reencontrar esse livro. Mas não estava procurando por yoga, necessariamente, devido a um complexo, uma dificuldade de aprender. Eu cheguei à conclusão de que deveria ler o máximo de livros possível e que dessa forma eu ia absorver conhecimento, ficar inteligente. Parece que quanto mais você lê, menos inteligente fica. Foi a conclusão que eu vi. E eu acreditava nisso, né? Vou ler o máximo que ter. Chegou a vez do livro do professor Hermógenes. O engraçado é que já havia lido grandes escritores, grandes clássicos, mas nunca me senti assim tão à vontade em ler um livro, uma narrativa, a forma de escrever tão bacana, assim, como se, eu costumo dizer, como se encontrasse um velho amigo. Você lê aquilo, você fala assim, poxa, o cara está me incentivando, ele traz luz, ele mostra que é possível se realizar. Então aí eu comecei, entreguei totalmente à prática. Ele falou, nossa, isso aqui faz muito bem. Eu falei, opa, é isso que eu quero. Vou lá. E a gente tem muito zelo pelos livros aqui em casa. E para não estragar o livro, né, eu desenhei uma placa grande de Ocatex, pintei o fundo, e desenhei todas as posturas que tinha no livro, que é para não ficar folheando ele de um lado para o outro. Eu anotei na beiradinha a sequência que era para fazer, eram 31 lições, uma sequência de 31 lições. Eu marquei em toda a beiradinha a sequência em código, né? Então, os códigos dos asanas, dos exercícios de pranayama, e fazia religiosamente todos os dias. Peguei um espelho, né? Encostei assim no canto da parede, o quadrinho no outro canto da parede, o tapete, e comecei a fazer minha prática lá durante uns 2 anos e meio, aproximadamente. Até que uma hora eu falei assim, será que eu estou fazendo esse negócio certo? Porque você não sabe, você está lá fazendo, você está se sentindo bem e tudo, mas veio essa dúvida. Eu não tinha nenhum problema de saúde, eu me sentia muito bem, só um complexo de inferioridade intelectual. E tudo, os conselhos, né, do professor, né, expandiam a consciência, fortaleciam o caráter, claro, tudo muito proveitoso. Mas apesar de tudo isso, sentir os benefícios, eu falei assim, vou procurar, né, um espaço por perto aqui de casa e ver o que dá. Tinha vários, você pesquisa, você encontra. Mas falando uma curiosidade, né, que eu desenhei assim, né, as posturas nesse pedaço de madeira, eu fico pensando que depois quando passou a época, né, para todo mundo fazer o yoga pela internet, pelo Instagram, e todo mundo reclamava, não consigo fazer, tem que ficar olhando na telinha, coisa e tal. E ela não tinha internet nem nada, fazia olhando, porque foi na década de 90, olhando um pedaço de madeira e copiando, lendo, parando, fazendo. É só isso. Então foi. Mas só que todos os passos foram muito acolhedores, né, como sempre são. Mas eu já tinha lido, já tinha comprado alguns livros de yoga. Tinha coisas assim que, alguns lugares que
é diferente, algumas coisas faltavam e outras coisas sobravam, eu reparei. Não sei se eu sou muito chato nesse ponto. Mas aquelas misturas, a música não combinava, havia massagem em alguns lugares, outros de aplicação de reiki, terapias, filosofias controversas, coisas bem diferentes que eu havia lido no livro do professor. Eu achei estranho. E chegou até um ponto que eu desanimei. Chegou um ponto lá, de alguns livros também que eu tinha lido, eu falei assim, esse negócio está muito corrompido, e eu vou procurar outra coisa. Mas nunca deixei, né? Depois você começa a fazer as práticas, pelo menos a saudação ao sol, Surya Namaskar, eu continuei fazendo. Depois de muito tempo que eu voltei a me envolver com yoga, quando eu conheci a minha esposa, a Thaís. Ele estava envolvido com arte e também estava desanimado. Estava bem desanimado também com essa área. Eu tentei convencer ela, né, a conhecer o yoga. Uma certa resistência. Ela leu um livro, escolheu um livro, tinha vários, né? Ela escolheu um pequeno, né? Quer dizer, ele começa assim, né? Deixa eu ver se é legal. E por felicidade, ela fez ela despertar o interesse, porque ali no livro tinha alguma coisa sobre a filosofia, sobre espiritualidade. E isso tocou ela, porque assim como a maioria das pessoas também imaginava que era aquela ginástica meio parada, né? Aquela coisa meio sem graça. O cachorrinho latindo aí. Manifestação divina. A gente deixa ela latir. E para nossa felicidade começamos a praticar juntos. Lemos a autobiografia. Será que ela vai ficar continuando latindo aí? Eu acho que não. Parou. Deixa eu só chamar um pouco a atenção dela ali. Um cachorrinho que estava passando, ela está se comunicando com ele. Então, está dizendo que a gente começou a ler a autobiografia de yoga, ela que comprou. E aí foi. Aquilo lá foi que deu mais incentivo. A gente foi fazer até o curso para, né, ser instrutor de yoga. Começamos a praticar assim, todo dia e entrar na vibe. E foi por essa razão, né, depois que a gente conseguiu fazer, né, o espaço, que a gente colocou no final das práticas um momento para o estudo, falar sobre o estudo do yoga, da filosofia. A gente escolhia, a gente até hoje, né, escolhe um assunto e debate com os praticantes para desmistificar a sabedoria e dar também a oportunidade, né, essa sabedoria tão rica, essa filosofia tão, né, vasta, dar aquela oportunidade e incentivo para os praticantes se aprofundarem nela e ter consciência do que estão fazendo. Pois o universo do yoga é quase infinito. E eu percebo que também não faz sentido os outros inventarem, né, próprios métodos ou acrescentar terapias a essa sabedoria. Isso sempre me incomodou um pouco. E até hoje, eu e a minha esposa, Thaís, lemos os livros em voz alta um para o outro e procuramos entender qualquer detalhe que nos traz dúvidas. Que tem coisas que a gente fala, por que acontece isso? E por que tem isso? E estudamos, debatemos, fazemos pesquisas, frequentamos cursos, colocamos na prática o aprendizado. E também por essa razão que a gente não segue um guru, um mestre só. Que procuramos fazer, não segue uma linhagem, como o pessoal diz também. Faz assim um apanhado que todos dizem e usamos um discernimento. E aquele que explica da forma mais clara e que faça sentido, nós aprovamos e junto, depois com os praticantes, a gente aprende. Os mestres que a gente, claro, citar algum dos mestres que a gente sempre
traz nas aulas o professor Hermógenes, Sati Sai Baba, Yogananda, Aurobindo, Sadhguru, Shukdev, Jesus, citamos também, é um yogi, e a de Shankara. A de Shankara é mais a filosofia. Essas filosofias, biografias, adaptações, interpretações das escrituras, que nos mostram um yoga acessível e coerente. É justamente isso que a gente procura passar com a maior fidelidade possível. E para manter também esse compromisso que eu e a Thaís produzimos, primeiro naquela época mais grave da pandemia, o documentário Yoga pelos Mestres e Meditação Pura. Então, ambos aí disponíveis no nosso canal no YouTube, junto com algumas brincadeiras de yoga com humor e muito conhecimento. Tem bastante material aí no nosso canal para todos verem. E estamos aí. Essa é que é a minha história no yoga. Talvez não tenha nada muito extraordinário, mas é o que me motivou e me motiva até agora, até hoje. Namastê. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rudraya